Quanto tempo leva para ter resultados com o Feng Shui? Eu sou a Bruna e nesse perfil eu te ensino como harmonizar a tua casa para você atrair mais saúde, mais prosperidade financeira e mais harmonia familiar. Então, se você se interessa por esse assunto, se inscreve aqui no meu canal para você receber diariamente os vídeos que eu posto aqui sobre esse tema. Nesse vídeo de agora, eu vou te contar quanto tempo demora para as tuas harmonizações, correções, ativações de Feng Shui para elas começarem a surtir efeitos, surtir resultados na tua vida e da sua família. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque esses dias atrás eu conversei com uma aluna da minha mentoria, a Franci, e ela me contou que ela ficou durante 7 meses harmonizando a casa dela e não via resultado nenhum. No geral, tava praticamente tudo travado. O financeiro tava começando a afetar o meu relacionamento com meu marido. A saúde, sempre tinha alguém que tava com problema de saúde aqui e ali. Eu falei, principalmente na parte financeira, a gente não tava conseguindo trabalho, tava tudo travado. Ia em entrevistas, procurava emprego, sempre que chegava, que via uma vaga, chegava lá, já tava ocupada. E a gente tava passando por um momento muito complicado no financeiro. Aí na fase da limpeza foi complicado. Eu tinha vontade de desistir todo dia, eu ficava muito irritada toda vez que eu começava a limpar. Comecei, não desisti. Só que sempre que eu começava a limpar, eu me irritava. Eu acabava discutindo com meu marido, ou brigando com meu filho, e eu queria muito mais um bebê. Aí tava complicado, nem com o tratamento não tava funcionando, ou não tava me dando resultado. Uma das intenções foi que eu queria engravidar ainda no ano de 2022. A segunda intenção era que a gente queria trocar de carro. Tava com um carro que não era muito bom, já fazia tempo que a gente tava procurando um negócio, queria trocar por um carro melhor. Também tava tudo travado e parece que a coisa não desempacava. Uma semana depois que eu fiz a minha segunda limpeza e que eu refiz de volta todos os passos do método OLLY, deu positivo. Eu fiz o teste e deu que eu tava grávida. 15 dias depois, a gente conseguiu o negócio pro carro. Conseguimos trocar o carro, engravidar, tudo num período ali bem curto, porque tudo isso aconteceu. E o que mais me deixou assim, de boca aberta, foi que a minha intenção também era a casa própria. A gente morava de aluguel, e daí justo naquelas crises que a gente tava complicado por causa da situação financeira. A gente tava morando no centro da cidade, um aluguel super caro, e meu marido tava com pouquíssimo trabalho, e daí eu nos primeiros meses de gestação não conseguia trabalho e foi bem complicado. Eu passava muito mal, tive que ficar um tempão de repouso, e eu também não podia sair trabalhar fora. Aí não tinha nem como eu ajudar ele na parte econômica. Não tava conseguindo nada de casa para alugar, nada para voltar para o interior. Tava batendo aquele desespero já. Aí foi um momento que fomos olhar a casa, fechamos o negócio, conseguimos a casa. Tudo isso foi em questão de uns 15 dias depois que eu tinha feito com muita intenção, muita vontade, o envelope vermelho pedindo a casa própria. Falei, hoje, graças a Deus, estamos na nossa casa própria, saímos do aluguel, um lugar muito bom. Tô muito feliz e muito agradecida, porque eu não achava que ia se ajeitar tão rápido assim, porque poderia ter mais agradecida. Tô muito feliz mesmo. Ela sentia que tava tudo travado na vida dela, que sempre, ela comentou, né? Sempre tinha alguém com algum problema de saúde dentro de casa, ela estava com muitas dificuldades financeiras. Ela comentou que às vezes surgia vagas de emprego para ela, para o marido dela, só que quando eles chegavam lá, a vaga ela já estava ocupada. E aí essa instabilidade financeira, essa instabilidade na saúde já estava começando a afetar o relacionamento dela com o marido. Então ela estava assim numa situação bem prejudicial. Só que mesmo não tendo resultados, ela continuou. Só que depois de uma coisinha que ela fez, ela teve um boom de resultados e eles vieram em questão de semanas, oportunidades de trabalho para o marido dela, trocou de carro, saiu do aluguel, comprou uma casa própria, que era o sonho deles, e ainda engravidou, que ela estava tentando há tempos e não conseguia. Detalhe ainda, super importante. A França, ela teve que harmonizar a casa inteira dela com o que ela tinha dentro de casa mesmo, porque ela mora lá no Paraguai e lá não tinha onde ela comprar as ferramentas, os cristais de Feng Shui. Então ela teve que se virar com o que ela tinha em casa mesmo, e esses resultados que ela teve, que eu te contei aqui, foi com o que ela tinha dentro de casa. Vou te dar uma resposta. Mas então, afinal de contas, quanto tempo demora? Vou demorar 7 meses para organizar minha casa? E eu vou te dar uma resposta que eu sei que você não gostaria de receber essa resposta, porque ninguém gosta de receber essa resposta. Eu também não gosto de receber essa resposta, e muito menos eu gosto de dar essa resposta, que é depende. Quanto tempo vai demorar para ter resultado? Depende. Só que eu não vou te deixar com essa resposta, tá? Apesar de saber que é uma resposta que você não esperava, isso é o mais sincero que eu posso te dar aqui. E é nisso que eu baseio todos os meus conteúdos que eu preparo aqui pra vocês. Então eu não posso vir aqui e mentir, harmonize a sua casa e aí daqui uma semana a sua vida vai mudar. É a forma mais sincera que eu tenho de te dizer que depende, tá? Mas esse depende tem uma particularidade. Não sei se você sabe
sabe o conceito de uma coisa chamada diretamente proporcional e inversamente proporcional. Vou dar um exemplo aqui mais figurativo para você entender. Quando a gente fala diretamente proporcional, é quando uma coisa vai de encontro na mesma direção que a outra. Então, por exemplo, quanto mais exercício você faz, mais isso te ajuda a emagrecer. Isso é diretamente proporcional. E tem outro conceito que é inversamente proporcional. Ou seja, quanto menos exercício você faz, mais você tende a engordar. Então são coisas diretamente proporcionais. Quanto mais você come, menos você tende a emagrecer, né? Então são inversamente proporcionais. Agora, quanto mais você cuida da sua alimentação, mais você tende a emagrecer. Então, só quero que você entenda aqui, tá? Isso aqui vai casar, a gente vai chegar no Feng Shui, eu prometo pra você, mas eu só quero que você entenda que é a questão disso que eu tô falando, do inversamente proporcional e diretamente proporcional. Por que eu estou explicando aqui para você? Porque tem uma coisa, que foi essa uma coisa que a França entendeu, que é diretamente proporcional à velocidade dos teus resultados das tuas harmonizações na sua casa. Ou seja, quanto mais, melhor você fizer essa uma coisa, mais rápidos são os seus resultados e mais potencializados, mais poderosos ficam os seus resultados na sua harmonização. Então, o que é essa coisa que é diretamente proporcional aos seus resultados e à velocidade dos seus resultados no Feng Shui? É a intenção. A intenção é, inclusive, a última etapa do meu método. O meu método é o método OLE, que é um método que eu criei um passo a passo para ajudar as pessoas a saberem começo, meio e fim para harmonizar suas casas. E a última etapa é a etapa da intenção. E é justamente aí que a Franci começou a perceber que ela estava errando na harmonização dela. Que eu falei que ela ficou durante 7 meses harmonizando a casa dela e não sentiu nada. A vida dela continuava travada, continuava brigando com o marido, as pessoas doentes dentro de casa, não conseguia engravidar, continuava tudo mesmo. Durante esses 7 meses ela fez a observação, a limpeza, né? Jogou tudo fora. Observação, ela aplicou o Bagua na casa dela, descobriu onde ficavam as áreas. Na limpeza, ela começou a jogar tudo fora, desapegar, fazer a movimentação, harmonizou, fez as correções, corrigiu o banheiro que estava em área ruim, corrigiu a área faltante que tinha dentro de casa, fez as correções de Feng Shui, mas ela acabou, vamos dizer assim, pecando na parte da intenção. O que acontece? Tem várias técnicas, várias formas de você fazer essa intenção. Por exemplo, dá pra você fazer com o reforço dos 3 segredos, dá pra você fazer com o envelope vermelho, dá pra você fazer com a visualização, dá pra você casar o reforço dos 3 segredos com a visualização, dá pra você fazer a bênção da água cítrica na sua casa, dá pra você fazer o traçado das 9 estrelas pra você intencionar o que você quer em cada uma das áreas da sua vida dentro da sua casa, dá pra você fazer ativações das diferentes áreas do Bagua. E aqui só um adendo, né? O que é Bagua? Dentro da nossa casa existem 9 diferentes áreas. Existe a área da prosperidade, do sucesso, do relacionamento, da família, da criatividade, da saúde, do trabalho, da espiritualidade e dos amigos. São centros de energia, tipo os chakras do nosso corpo, tem esses centros de energia na nossa casa, a gente chama isso de Bagua. Inclusive, eu tenho um curso onde eu te ensino a aplicar o Bagua para você descobrir onde estão essas 9 diferentes áreas da sua vida dentro da sua casa. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site para você fazer a sua inscrição no Bagua Express se você quiser descobrir onde estão essas 9 diferentes áreas. Mas o que acontece? Quando a gente sabe onde estão essas 9 diferentes áreas, a gente consegue usar objetos de cores específicas que elevam a energia dessa área. Então, por exemplo, a gente pode colocar a cor amarela lá na área da saúde para tratar de um problema de saúde. Então, isso a gente chama de ativação de Feng Shui. Essa também é uma forma de você fazer as suas intenções, né? Mas tem um detalhezinho nas suas intenções que fazem toda a diferença, que foi justamente isso que a Franci observou, que ela tinha acabado pecando, como eu disse aqui. Quando ela foi fazer as intenções dela, ela estava se sentindo muito angustiada. Por quê? Ela estava com problemas financeiros, tinha gente doente dentro da casa dela, não conseguia engravidar, estava brigando com o marido por causa disso, então ela estava extremamente angustiada, ela estava ansiosa para resolver a vida dela. E começou a harmonizar a casa dela na esperança de que as coisas acontecessem, mas com aquela angústia, com aquele, meu Deus, precisa dar certo, isso aqui precisa dar certo, é a última coisa que eu tô tentando vai ter que dar certo. E ela tava nessa vibração, meio desesperada para fazer as coisas darem certo. E aí quando ela ia fazer essas técnicas do reforço dos 3 segredos, o envelope vermelho, a bênção da água cítrica, as ativações da casa dela,
ela estava com um sentimento de angústia, às vezes de raiva, tinha acabado de brigar com o marido e ia fazer uma ativação, o filho estava lá, ela desesperada porque o filho estava doente, aí ela fazer o envelope vermelho. Então a vibração que ela estava na hora que ela ia fazer as intenções acabava prejudicando os resultados dela. E por isso que durante 7 meses ela harmonizou a casa dela e não teve resultado nenhum. E aí quando ela percebeu isso, que ela falou, bom, mas o Feng Shui funciona, o método do óleo funciona, porque diariamente aqui dentro da comunidade eu vejo um monte de mulher tendo resultado e eu não tô conseguindo, o que eu tô fazendo de errado? E aí quando ela se questionou sobre isso e ela percebeu que ela estava vibrando na angústia, na raiva às vezes, em sentimentos ruins na hora de fazer a intenção dela, ela resolveu voltar em todas as limpezas, harmonizações e ativações que ela já tinha feito na casa dela e refazer. Respirou fundo, elevou as energias dela, esperou um dia que ela estava calma, tranquila e refez as intenções. E aí, bum! Em questão de semanas, ela conseguiu. O marido dela conseguiu um emprego, trocaram de carro, saiu do aluguel, comprou a casa própria e engravidou, tanto que esses dias atrás eu estava conversando com ela estava prestes a ganhar o Rafael, o bebezinho dela. Nesse momento, com certeza, ela já está com o Rafael no colo. Então, o negócio é o seguinte, se você já fez harmonizações e ainda não sentiu diferença nenhuma, presta atenção, tenta refazer as suas intenções da maneira como eu te ensinei aqui. E se você ainda não fez, mas está se preparando para fazer as correções, ativações da sua casa, quando você for fazer a intenção, presta muita atenção nisso, porque isso vai ser diretamente proporcional ao resultado e à velocidade dos resultados que você vai ter ao harmonizar a sua casa. Quero saber se você gostou desse vídeo. Se esse vídeo realmente te ajudou de verdade, deixa um joinha aqui e aperta no aviãozinho, manda ele, compartilha, pega esse link e manda para uma amiga que você acha que pode se interessar por esse assunto também.